O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Glória convosco. convosco. Bendita sois vós das mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Palavra de Deus conta-nos no Evangelho um episódio bastante conhecido, que está inclusive presente não somente no Evangelho de Marcos, que ouvimos, mas esse episódio também está no Evangelho de Mateus. É claro que existem algumas nuances dentro de cada evangelho, apresentando esta realidade do jovem rico. A primeira coisa que eu gostaria de juntos refletirmos nesse evangelho, porque não somente o evangelho, mas também as leituras nos concedem uma riqueza de detalhes que ajudam a fazer um pequeno exame de consciência, um exame da nossa vida. O Evangelho faz notar, o primeiro ponto, que este jovem que chega até Jesus, ele não é uma pessoa má, é uma pessoa boa. Tanto que ele se ajoelha diante de Jesus e faz uma pergunta que é uma indagação de todos nós. A pergunta que o jovem rico faz: o que eu preciso fazer para entrar no céu? O que é necessário observar para alcançar aquela felicidade que nós todos desejamos? Então Jesus responde: olha, se você quer entrar no céu, observa os mandamentos. E esse jovem, como vimos no Evangelho, era um observante de todos os mandamentos. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, essa pessoa que se coloca diante de Jesus de joelhos e pergunta para Jesus o que é necessário, ele é uma pessoa boa. Vamos dizer, um católico
de cumprimento de mandamentos. E uma pessoa que cumpre mandamentos já está bem, né? Às vezes a gente ouve isso justamente no confessionário, que as pessoas não cometem aqueles pecados mais grosseiros, né? Olha, padre, eu não matei, eu não roubei, né? Então, eu estou bem, né? Vejam, é uma pessoa boa, é uma pessoa que não faz o mal a ninguém, é um de nós, uma pessoa que cumpre com as suas obrigações. Quais obrigações? De observar os mandamentos. Olha, eu até pago o dízimo, eu nas sextas-feiras faço uma penitência, venho à missa todos os domingos. Então, dentro de um checklist, de uma lista de coisas que você precisa completar, você está num bom caminho. Só que o versículo 21 do Evangelho chama-nos a atenção que no Evangelho de Mateus isso aqui não está presente. Porque o evangelista Marcos, ele tem uma psicologia muito interessante. Ele é capaz de perceber, dentro daqueles que estão no Evangelho, algumas características fundamentais. Ele diz assim, olha, Jesus olhou para ele com amor. No Evangelho de Mateus, Jesus não fala isto, que Jesus olhou para aquele jovem com amor. Então, ou seja, era um rapaz bom. E Jesus olha para ele e diz uma coisa: só uma coisa te falta. Ou seja, está faltando alguma coisa, tem uma lacuna. Ou seja, dentro daquela lista que você tem que completar, tem uma coisa que você não fez ainda. Tem uma coisa que você precisa observar. Só uma coisa te falta. Só existe um buraco, um gargalo na tua vida que você precisa resolver. E Jesus olha para ele e diz: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. O jovem, diante desta afirmativa de Jesus, foi embora, triste, porque ele era muito rico. É interessante que no original grego, ele diz assim, ele não somente foi embora triste, mas com uma certa raiva, porque ele ficou indignado. A palavra mais adequada aqui é que ele ficou indignado com aquilo que Jesus pediu. Sabe quando aquela criança, ela fica triste porque você não dá uma coisa para ela, mas ela fica com raiva? Assim que ele ficou. Ele não ficou só triste, poxa vida, então não é para mim, vou embora. Não, ele ficou triste, mas além da tristeza, a tristeza causou raiva. Ou seja, uma indignação. Poxa, como que ele me pede isso? Então ele foi embora. O celular tocou. Vamos desligar, né? Porque na missa Jesus não vai nos ligar. Tudo bem. Então a gente precisa fazer um exame de consciência. E olhar para a nossa vida, né? Justamente pensar. O que nós precisamos deixar? Às vezes deixar o celular em casa faz bem, né? Daí ele não toca na missa. A gente precisa deixar algumas coisas, com toda a caridade. Mas algumas coisas a gente precisa deixar verdadeiramente na nossa vida, porque é justamente aquilo que está faltando. É o gargalo que está nos atrapalhando. E veja, Jesus disse, por 2 vezes no Evangelho, é muito difícil de um rico entrar no reino de Deus. Mas não é somente uma riqueza. Às vezes, nós temos poucas coisas, e as coisas que temos, nós somos muito ricos com as coisas que temos. Tem um episódio muito interessante na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, que Santa Teresinha tinha outras 4 irmãs. A mais nova, a mais nova era Teresinha, mas a última a entrar no Carmelo das irmãs foi Celina, que era uma irmã muito próxima de Santa Teresinha. Então, uma das irmãs mais próximas de Santa Teresinha, a gente sempre vai ver Teresinha com diálogos com ela, é a Celina. E quando Celina entrou no Carmelo, antes de ela entrar no Carmelo, seu pai, São Luís, foi com ela para comprar algumas coisas para que ela pudesse entrar no Carmelo. E as carmelitas, elas usam 2 véus. Antigamente elas usavam 2 véus. Então usam um véu e depois teriam outro véu que era preso por um alfinete.
e ela encontrou um alfinete muito chique, que seria bem fácil de prender os 2 véus. Então ela comprou o alfinete e foi para o Carmelo. Quando ela entrou no Carmelo, então ela foi usar o alfinete que ela sonhou e comprou para aquele exato momento. Só que lá no Carmelo, uma das irmãs, que também estava na mesma etapa que ela, juniora, chegou para Celina e disse: olha, eu gostei muito do seu alfinete, eu quero esse alfinete para mim. E aí Celina arrancou o alfinete, deu para a irmã, mas ficou por dentro com muita raiva. E ela foi se queixar com Santa Teresinha depois. Aí ela entrou na sala: olha, Teresinha, aquela irmã que chegou agora veio para mim e pediu aquele alfinete que eu comprei com o papai. Era o meu sonho ter aquele alfinete preso nos meus véus, que é um alfinete lindo, prático de resolver. Agora veio essa irmã aqui e pediu, eu tive que dar, porque aqui no Carmelo a gente tem que ser generoso. Aí Santa Teresinha voltou-se para Celina, e o episódio é muito interessante, que se assemelha ao do jovem rico. E aí Teresinha olhou para Celina e disse: Celina, como você é rica, você nunca vai ser feliz. Qual é a riqueza de Celina? O alfinete. E é justamente o alfinete que não permite Celina ser feliz. Ou seja, você está apegado a um alfinete, Celina. O seu apego não é uma Mitsubishi, não é um iPhone 15. O seu apego é um alfinetezinho. Um alfinetezinho foi capaz de fazer com que você sentisse uma indignação, uma raiva. Então aqui a palavra, quando Jesus diz como é difícil para o rico entrar no reino dos céus, é justamente isso. Qual é o nome do nosso apego? Você pode ser pobre de maré e ser muito rico. Porque você pode ter um alfinetezinho que faz toda a diferença na tua vida. Como você pode ter muitas coisas também e estar apegado a todas as coisas. Isso aqui vale para todos nós. É por isso que Jesus diz por 2 vezes no Evangelho: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque nós temos apegos. Quais são os apegos da nossa vida? Todos nós, de alguma forma, a gente sempre tem uma reserva técnica com Deus. Nós tratamos Deus muito como um comerciante. E é isso justamente que nos falta. Muitas vezes a gente fala assim: olha, eu já faço isso, eu já faço isso, eu já faço isso. Não precisa fazer mais do que isso. Já ouviram católicos dizerem: não, calma aí, isso aí já é fanatismo. Não precisa fazer tudo isso. Deus não se alegra com tanto. Não, Deus quer tudo. Isso é uma mentira satânica. Deus não quer reservas, misérias. Deus quer tudo de você. Mas a gente não quer dar tudo. Porque lá pelas tantas, quando Deus nos pede determinadas coisas, aí a gente quer ter aquela reservinha técnica ou quer entrar em duelo com Deus, né? Porque Deus está pedindo muitas coisas de nós. O que Deus está pedindo de você? Às vezes o que Deus está pedindo de você, você não está conseguindo fazer. É justamente isso que falta para você ser feliz. E você arrasta uma vida miserável de infelicidades porque você não se liberta daquele apego. Esse apego tem nome, gente. Consegue examinar na tua vida o que mais te causa apego? Pensa, o que mais você tem medo de perder na tua vida? É justamente isso, o teu apego. Então só uma coisa te falta: abandona esse negócio e ama Jesus. Ai, padre, mas isso aqui que Jesus está pedindo é muito. Sim, porque Ele quer tudo. Ele não quer 99,99, Ele quer 100%. O jovem rico era um cara bom, gente. É um católico de primeira, aos olhos dos católicos medíocres. Porque tem muito católico medíocre, ou seja, mediano, que acha que tirar 7 está bom. É aqueles alunos de escola que se contentam em tirar a média. É o católico que vai passar de ano, mas não ama Deus. Porque o relacionamento dele com Deus é um relacionamento comercial. Olha, Deus, eu faço isso, eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço penitência, sexta-feira santa eu vou na igreja, derrubo a cabecinha até de lado e fico com os olhos piedosos, né? Porque eu tenho que amar a Deus.
mas não é um católico para valer. Quando Deus pedir alguma coisa para esse cara, ele vai fazer que nem um jovem rico. Ele vai se encher de tristeza, de indignação, e vai dizer: por que Deus pediu isso de mim? Por que eu tenho que passar por isso? Já aconteceu isso na vida de vocês? A indignação, aquilo, nossa, eu estou fazendo tudo certinho, o cara lá não faz nada certo, e ainda o cara está de boa, e eu estou aqui me lascando. Eu vou na missa, eu me confesso, eu pago dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí, agora Deus vem me pedir isso daqui, e aquele cara, por que não pede dele? Por que não arranca dele? Não acontece a indignação, a revolta dentro do nosso coração? O jovem rico não está aqui, e aí quando Deus pede alguma coisa, você sai cheio de tristeza, indignação e com raiva. Por que Deus fez isto comigo? Por que Ele tirou a pessoa que eu tanto amava? Por que Ele me acometeu com determinada situação? O que Deus tirou de você e que te deixou magoado? Alguém já ficou magoadinho com Deus? Perdeu o tempo. Que diferença vai fazer no universo a sua mágoa com Deus? Nenhuma, gente. Você acha que você vai atingir Deus com a sua mágoa? Deus continua te amando, fala assim: ô coitado, pode ficar bravinho. Não vai mudar. Estou chateado, agora eu não vou mais na igreja, agora eu não rezo mais. Uai, para de ser idiota, estúpido. Acorda. É assim que você quer viver uma fé cristã? Comercial? Deus não é um comerciante. E o mais bonito, gente, é que apesar de nós sermos tudo atrapalhado, tudo desgraçado, Deus continua olhando para nós com amor. Ele olhou para aquele jovem com amor, ou seja, vamos cara, dá tudo. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisinha está te faltando. Celina, se liberta desse alfinete, porque é o alfinete que está te impedindo de amar a Deus. Mas padre, o alfinete é precioso. E aí você fica indignado, revoltado, mas o que falta é só um alfinete. Veja que a história de Celina e Terezinha aqui contada hoje, ela é reflexo do Evangelho. Qual é a sua maior riqueza? É difícil de largar ela? Às vezes sua riqueza é as pessoas que você ama. E se você perdesse essas pessoas, você ficaria indignado com Deus e revoltado? O que você precisa? Esse evangelho, de alguma forma, como nós vimos na segunda leitura, a carta aos Hebreus é dolorosa, né? Olha como começou a segunda leitura. A palavra de Deus é viva e eficaz. Só que ela é cortante como uma espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir articulações e medulas. Porque a palavra de Deus conhece as intenções do coração. E não há criatura que possa se ocultar diante dela. Diante da palavra de Deus não tem como você fazer um teatro. Aqui a gente até pode teatralizar. A gente, nossa, essa homilia está me comovendo e tal. Mas diante de Deus não tem comoção. É a verdade. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. E é a ela que nós vamos ter que prestar contas. Forte, né? O evangelho de hoje é para a gente sair triste daqui. Não, não é para você sair triste e dizer: caramba, esse negócio é para mim. Parece que esse negócio é para mudar minha vida. Parece que essa verdade deve penetrar no meu coração e mostrar o caminho que eu devo seguir. Dói, dói, ainda mais se você está que nem Celina, apegado a um alfinete. O que é um alfinete, gente? Vai lá e compra um outro alfinete. Mas às vezes o alfinete é tudo para uma pessoa. A gente quase coloca Deus, aquele alfinete se tornou um Deus, eu não quero perdê-lo. Tem outras coisas que a gente coloca na nossa vida no lugar do alfinete. Para Celina era um alfinete, para nós pode ser outras coisas. Então que a gente possa olhar para a nossa vida e dizer: esse jovem rico sou eu. Jesus olhou para mim com amor e disse o quê? Rogério, só uma coisa te falta. E diz o nome de cada um de vocês, cada um de nós. Só uma coisa está te faltando.
E o que você vai fazer? Vai embora triste e indignado? Ou vai se alegrar e dizer: Senhor, como a parábola da pérola de grande valor, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Um jovem encontra aquela pérola, vende tudo que tem por causa daquela pérola. Aquela pérola é o reino de Deus. Vende tudo por causa de uma pérola. O que nós somos capazes de deixar pela pérola de grande valor que é Cristo? Ou nós vamos baixar a cabeça, poxa vida, ficar tristonhos, indignados, porque, poxa, Deus está pedindo muito de mim. Por que Ele só pede de mim? Aí, a tendência de muitos é cair no vitimismo, de se achar o coitadinho da história. Já viram as pessoas que são sempre os coitadinhos? Todo mundo tem que ter compaixão, é como o gato de botas, lembra lá do filme, né? O gato de botas faz a carinha assim, tem dó de mim. Deixa de ser gatinho de botas, que você não é coitadinho não. Deixa de vitimismo. Deixa de coitadismo. Ai, Deus pede tanto de mim. Coitada. Devia arrancar mais, para ver se acorda, porque está arrancando e não está entendendo. Está faltando uma coisa ainda. Para de ser vítima. Deixa de ser coitadinho. Você nasceu para o céu, não nasceu para o inferno. Quem vive vocação de vitimismo é para ir para o inferno. Porque lá que estão verdadeiramente as vítimas. No céu, existem pessoas que querem amar, que querem gastar, que querem se oferecer. Então deixa de ser coitadinho. Vamos pedir a bem-aventurada Virgem Maria que nos dê a graça de que sejamos interpelados por essa palavra e que, a exemplo do testemunho da palavra de Santa Teresinha: Celina, você é muito rica, vai, vende, deixe esse alfinete, Celina. Assim Teresinha possa nos dizer também uma palavra que nos ajude. Vamos